começar. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma live da DPcast, nosso podcast de Direito Penal. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Carolina, a host desse podcast, e apresento juntamente com o Levi de Paulo. Os nossos convidados são o doutor Vitor Verano, o doutor Juliano, o doutor André e o doutor Elano. O nosso tema de hoje é fixação do regime prisional. É com você, Levi. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse podcast, em que podemos estar comentando sobre a fixação do regime prisional. E sobre esse assunto, eu gostaria de direcionar a palavra ao meu amigo Dr. Vitor Verano, que vai estar falando sobre conceitos e espécies. Dr. Verano. Obrigado, doutor Levi, perfeito pela colocação. Nós temos as nossas penas no regime prisional, somente popularmente chamada apenas de regime, previstas no artigo 33 do Código Penal. Nós temos o regime aberto, o regime fechado e o regime semiaberto. Então, após as três fases do processo em que se estabelece o regime ao qual o sujeito irá cumprir a sua pena, nós temos os regimes supracitados, que são detalhados nos artigos 34, 35 e 36 do Código Penal. O 34 fala do fechado, o 35 do semiaberto e o 36 do aberto, de forma progressiva. Doutor Levi, gostaria de que o senhor repassasse a continuidade do nosso conteúdo aos nossos ouvintes. Claro. Eu vou estar falando um pouco sobre o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade. Veja bem, aplicada a pena, o juiz deve fixar o regime inicial para o seu cumprimento, seguindo o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal. Vejamos o que diz o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. O que diz a linha A? O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. A linha B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. A linha C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O que diz o parágrafo 3º? A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Ana, eu gostaria que você continuasse o nosso podcast. Certo. Nós estamos recebendo algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes para o doutor Elano. Então, doutor Elano, eu queria que você falasse sobre quais são os fatores determinantes do regime inicial da pena. Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite aos participantes. Eu agradeço pelo convite, né, que está aqui, tentando fazer os esclarecimentos para as pessoas que acompanham o podcast, né? É semanal. É uma satisfação estar aqui participando. Quanto à pergunta aí da pessoa, não sei se é homem ou mulher, dentre os principais critérios para a definição do regime inicial da pena, vale destacar, né, primeiro, a quantidade da pena, né? A quantidade da pena que será determinada, que é o que o nosso amigo Levi falou anteriormente, né? Da linha A, a linha B, a linha C. Todos esses critérios de condenação que ele citou é o que vai ser levado em consideração nesse primeiro ponto. E segundo, o exame das circunstâncias judiciais, né? Conforme o artigo 59 do Código Penal. Então, esse é mais um critério. Por quê? O que diz o artigo 59 do Código Penal, né? As circunstâncias judiciais também devem se orientar à escolha do regime, né? Que trata do regime. E segundo dispõe o parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal, diz que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância aos critérios previstos no Código 59, é o que a gente está dizendo. Então, nesse sentido, no caso, a defesa técnica deve valorizar a existência das circunstâncias judiciais favoráveis ao condenado, de acordo com o Código Penal. São 8 as circunstâncias que devem ser avaliadas, né, para esse segundo critério. Quais são elas? O regime, né? Então, eu vou citar a íntegra do artigo 59 para que tenha um melhor entendimento. No artigo 59, o juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, né, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação, a prevenção do crime, regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, ou seja, o indivíduo, nessas características, nessas condições, né, será privado da sua liberdade. O próximo critério, né, que são 4 critérios, né, eu já citei para vocês o primeiro, que foi, só para a gente recapitular, a quantidade da pena aplicada, né, o segundo, o exame das circunstâncias judiciais, né, e esse exame será feito por um juiz, ou pelo juiz ali do caso, né. O terceiro, né, da reincidência, né, se esse indivíduo é reincidente ou não, né. O critério da reincidência ele é subjetivo, né. Igualmente consta da norma supracitada
a lei procurou dar tratamento mais severo ao condenado reincidente, o que não pode ser negligenciado pelos operadores do direito no momento da fixação da pena. Então, os juízes, né, sabendo disso, né, e em caso do acusado, do réu, ser reincidente, né, aí tem que ser levado em consideração, né, a aplicação da pena mais agrava, né, não pode ter uma pena mais branda nesse caso de reincidência, né, das circunstâncias. Então, esse é o terceiro critério, a reincidência deve ser observada. E o quarto critério, né, é a detratação da pena. O que essa característica, que esse critério, ele designa, né? O que ele explana? Sobre a detração da pena, ela também deverá ser considerada na fixação do regime inicial, conforme consta no parágrafo 2º do artigo 387 do Código Penal, no caso do Código de Processo Penal, né? O que diz, né? O parágrafo 20º. O tempo de prisão provisória, de previsão administrativa, né? Ou de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fim de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Além de teórico, o tema deixa evidenciado, no caso desse que foi citado, né, da detratação da pena, é um critério subjetivo, ele é vivenciado de forma mais, como é que eu posso dizer? Os juízes devem ter uma total atenção, né, nesse caso, né, tanto como a reincidência, a detratação da pena é um critério mais subjetivo, né? E por isso mesmo os juízes têm que ficar bem atentos, os operadores do direito devem ficar bem atentos para não cometer injustiça. O objetivo do direito, né, e da justiça em si, dos operadores, dos mecanismos do direito, é fazer justiça. Bom, como eu estava falando, né, em resumo, para responder ao nosso ouvinte, eu citei aí os quatro critérios, né, do regime inicial da pena, quantidade da pena, o exame de circunstâncias judiciais, conforme o artigo 59 do Código Penal, a reincidência e a detratação da pena, né? E agora eu vou passar a palavra para concluir e complementar sobre isso que eu falei, que eu respondi, para o doutor André, que é um especialista também nessa área, e ele vai poder, se não complementar, mas, quem sabe, até dar a sua versão, né? O seu entendimento sobre essa pergunta. Boa noite, pessoal. Eu inicio a minha fala falando sobre o concurso formal e o crime continuado, pessoal. No concurso de crimes, ele se subdivide em concurso material, concurso formal e crime continuado, que são previstos nos artigos 69, 70, 71 do Código Penal. O primeiro deles, o concurso material, do artigo 69 do Código Penal. Ele ocorre quando o agente, através de mais de uma conduta, ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, ainda que idênticos ou não. Um exemplo seria o seguinte: o agente A, armado com um revólver, mata B e depois rouba C. Neste exemplo, há 2 condutas e 2 crimes diferentes, homicídio e roubo. O segundo, o concurso formal, que está previsto no artigo 70 do Código Penal, ocorre quando o agente, mediante uma conduta, ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes,